E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa eu quero te lembrar que este canal é voltado para mães de anjo, para pessoas enlutadas. Então para você o que parece um absurdo, para outras pessoas faz todo sentido. Então nos comentários gostaria que você tivesse empatia pelo próximo, compreensão e acima de tudo muito respeito, tá bom? Desde já Deus te abençoe aí pela compreensão. A história de hoje é da Sueli. A Sueli se casou com 24 anos no ano de 1983. Ela tinha 24 anos e o seu esposo tinha 19 anos. O nome do esposo dela é Cosmo. A Sueli sempre sonhou em ser mãe, porém ela demorou 2 anos para engravidar a primeira vez. Ela ganhou um bebezinho que era um menino, ganhou ele de 8 meses. Ela não sabia que era um menino até no dia do parto, porque ela não fez nenhuma ultrassom. O menininho nasceu de 8 meses e o nome dele era Lucas. A Sueli, ela tem um quadro muito grave na gestação. Ela emagrece demais. Quando ela não está grávida, ela pesa 60 quilos. Quando ela está gestante, ela pesa de 46 a 49 quilos. As únicas coisas que o organismo dela aceita como alimentação é maçã e melancia. Por este motivo, ela emagrece demais. Como eu disse, o bebê da Sueli nasceu de 8 meses. Ele não pegou no peito. Ele mamava no peito, mas de outras mulheres. No peito da Sueli, ele não pegou, porque ela não tinha o bico do peito, né? Que é necessário aí nesse início de amamentação. Por esse motivo, ela foi aconselhada a dar leite de saquinho, aqueles leites de pacote. Ela foi aconselhada a misturar com água e dar para o bebezinho na mamadeira. Porém, ele mamava, mas muito pouco. Foi dando um quadro de desidratação. Ele passou 4 dias internado e os médicos perceberam que ele ia morrer, mas não contaram nada para Sueli. Deram alta para o bebê e ela voltou para casa com ele. Ele tinha 1 mês e 27 dias e ele começou a passar muito mal. Ele mal chorava e gemia muito. A Sueli, desesperada, sem saber o que fazer, pegou o seu bebê e foi até o hospital. Foi ela e uma cunhada dela na época. Chegando no hospital, era uma cidade pequena no interior do Paraná. Chegando no hospital, tinha um cartaz, uma placa no hospital, na porta do hospital, dizendo: os médicos estão em cirurgia em outra cidade. O hospital abrirá novamente amanhã. Naquela época, no ano de 1980 até 85, era muito comum em cidades pequenas os médicos atenderem várias cidadezinhas ao redor. O hospital estava fechado e o Lucas passando muito mal. Conclusão: o Lucas morreu nos braços dela na porta do hospital. Sim, imagina a situação, o seu filho precisando de ajuda, precisando de auxílio médico, o único hospital da sua cidade de portas fechadas, nenhuma pessoa para te auxiliar e você com seu filho nos braços. O Lucas faleceu naquele momento nos braços da Sueli e de sua cunhada. Elas voltaram para casa a pé com o bebê morto. Andaram por cerca de 30 minutos com o menino sem vida nos braços. A Sueli conta que a cunhada dela não deixou que ela levasse o neném. A cunhada mesmo carregou o neném, tampou o rostinho dele com uma fralda para que a Sueli não ficasse olhando para o bebê sem vida e levaram ele para casa. Foi feito todos os trâmites necessários, enterraram o Lucas e a Sueli passou por aquele luto que nós sabemos, aqueles dias de luto, aqueles dias de angústia. E 3 meses depois, a Sueli engravidou novamente. Ela não estava tentando engravidar, mas ela engravidou muito rápido, o corpo dela ainda não estava bem, né? Ela não estava tão saudável, porque como eu disse no início do vídeo, ela emagrecia muito durante a gestação, ela ainda não tinha recuperado o peso, ela estava um pouco anêmica, bastante debilitada, mesmo assim estava gestante novamente. Ela ficou muito feliz, era um bebê arco-íris que estava vindo aí, né? Para tirar toda aquela dor, para trazer felicidade para a vida da Sueli. Porém, essa gestação só durou 3 meses. No 3º mês, o próprio corpo da Sueli expeliu o bebê. Ela teve um aborto espontâneo ao 3º mês. 3 anos depois da segunda perda, a Sueli fez um voto com Deus. E para fazer esse voto, ela se baseou na história de Ana da Bíblia, que não podia gerar filhos. Então a Sueli disse a Deus: Senhor, me dê um filho, o meu colo, o meu coração anseia por uma criança. Senhor, que essa criança não nasça antes dos 9 meses completo e que essa criança pese pelo menos 2,5 kg, porque o Lucas, aquele primeiro bebê da Sueli, pesou 2,2 kg.
anos. Então ela queria uma criança que pesasse pelo menos 2,5 kg ao nascimento. 7 meses depois desse voto, a Sueli engravidou. Ela passou muito mal, como de costume em todas as gestações. Ela ficou muito tempo internada. Ela desceu o peso para 46 quilos. Ela ficou anêmica. A Sueli vomitava todos os dias, até 5 a 6 vezes por dia. Passava muito mal, mas no coração ela tinha certeza que desta vez daria certo. Chegando aos 6 meses de gestação, a Sueli começou a ter a menstruação novamente. Começou a descer para ela e sentia muitas dores abdominais. Ela ficou com muito medo, ficou nervosa e correu para o hospital. Chegando lá, eles deixaram ela internada. A partir daí, do 6º mês, a Sueli ficava 3 dias internada, 2 dias em casa. 3 dias internada, 2 dias em casa, até chegar o dia de ganhar o bebê. Chegou o grande dia do nascimento da filha da Sueli. Desta vez ela já sabia o sexo, era uma menina. Nasceu de 9 meses completo, de parto normal, pesando 2,750 kg. E adivinhem, assim que ela nasceu, ela já pegou no peito. A Sueli conta que ela nasceu com muita fome, com muita vontade de comer. Colocou o nome da bebê de Ana, em homenagem à Ana da Bíblia, o voto que ela havia feito. 8 anos se passaram e a Sueli engravidou novamente. Desta vez, ela estava tomando remédio, ela estava tomando anticoncepcional já há 8 anos. A Sueli acredita que o corpo dela se acostumou com a medicação e por isso ela engravidou. Normal, como todas as vezes, a Sueli passou muito mal, emagreceu demais, ficou muito tempo internada, voltou para os 46 quilos, só que dessa vez ela tinha já a Ana, que já tinha 8 anos, que ela deveria cuidar, ela precisava estar forte por causa da Ana, e tinha um novo bebê em seu ventre. No 7º mês de gestação, ela sentiu algumas dores abdominais e voltou ao hospital para fazer uma ultrassom. Fez a ultrassom como de rotina, estava ela, o seu esposo Cosmo e a sua filha Ana no consultório médico. Assim que terminou a ultrassom, o médico pediu para que a Sueli e a Ana saíssem da sala, que ele gostaria de falar somente com o esposo dela. Ela achou aquilo um tanto quanto estranho, porque ela era a gestante, né? Ela era a paciente. Ela ficou no corredor com a filha Ana, aguardando o médico conversar com seu esposo. Só que a curiosidade da Sueli era demais. Então ela falou para a filha de 8 anos, Ana, vai lá na sala, fica perto da porta e tenta ouvir o que o médico fala com seu pai. Assim a Ana fez. Foi na porta do consultório e ficou tentando ouvir o que o médico falava. Ela era uma criança de apenas 8 anos, então não entendeu muito bem. Ela só viu que o médico fazia alguns gestos perto da cabeça. Ela chegou na mãe e disse, mamãe, eu não entendi o que o médico falava, mas ele está olhando para o papai e fazendo um gesto assim na cabeça. O que a Sueli concluiu? Que o bebê, que estava na barriga dela, tinha algum problema na cabeça. O esposo da Sueli saiu do consultório e ela disse, amor, o que aconteceu? O que o médico queria? Ele deu uma enrolada ali na Sueli e falou assim, não, ele não queria nada não, só queria falar de quando vai ser a cesárea, se a gente vai fazer cesárea ou parto normal e tal. Só que a Sueli ficou com aquilo na cabeça. Por que o médico não falou com ela? Por que o médico falou com o esposo dela? Naquela mesma madrugada, a Sueli pensando e criando coisas na cabeça de que o bebê tinha algum problema assim, acabou que a bolsa dela estourou. Ela entrou em trabalho de parto com 7 meses e daí naquela madrugada o bebê nasceu. Anne viveu apenas 5 dias. A Sueli não teve o privilégio de pegar a sua filha no colo e nem de enterrá-la, nem de tirar uma foto com ela. O enterro foi feito pelo seu Cosmo e pela filha Ana, que tinha 8 anos. A Sueli hoje em dia é muito feliz. A sua filha já tem 32 anos e é filha única. A Sueli não teve mais filhos, foi apenas o Lucas, a Ingrid, que faleceu com 3 meses, né? Foi um aborto espontâneo. A Ana, que foi feita através de um voto, Deus deu a Ana para Sueli. E a Aquilane, que viveu apenas 5 dias. Vou contar para vocês uma curiosidade sobre essa história. Sabe a Ana, de 32 anos, a única filha da Sueli, a bebê arco-íris? Sou eu.
essa que vos falo. A Sueli é a minha mãe e essa foi a história da minha família. Muitas histórias como essas ainda vão entrar aqui no canal. Se você gostou de ouvir essa história, se você se identificou com essa história, comente aqui abaixo, me mande a sua história lá no Instagram, no direct, para que eu possa contar a sua história aqui também. Me mande na página do Facebook, todos os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!